Naquela madrugada úmida de 26 de abril de 1945, o general Erich von Halden ainda ria. No mapa aberto sobre a mesa de campanha, o vale de Ravineto del Varo parecia um simples corredor de fuga, uma passagem inevitável rumo às Montanhas Brancas ao norte. Ali, segundo seus cálculos frios, seus homens atravessariam o rio, alcançariam os desfiladeiros e desapareceriam entre os rochedos rumo à fronteira. A guerra estava perdida, ele sabia, mas ainda podia salvar sua divisão. E na mente de von Halden, uma certeza parecia inabalável. Aqueles soldados vindos de um país distante do Atlântico Sul jamais seriam capazes de impedir a marcha disciplinada da 147ª Divisão de Infantaria do Reich. Eram, dizia ele a seus oficiais, meros coadjuvantes de um teatro que não lhes pertencia. Do outro lado do vale, o general Álvaro Duarte Lins, comandante do Corpo Expedicionário da República de Aurora, olhava o mesmo mapa com outro tipo de silêncio. Tinha 57 anos, rosto marcado mais pelo estudo e pela reflexão do que por bravatas. Não era homem de discursos inflamados, era de decisões calculadas. Há poucas semanas, seus pracinhas haviam conquistado San Lucano, o ponto mais resistente da antiga linha fortificada inimiga. Os adversários tentaram retomá-la. Falharam. Recuaram em desordem, deixando para trás crateras fumegantes, casas abertas como feridas e uma fileira de mortos que ninguém mais conseguiria contar. Agora fugiam para o norte, empurrados pela avalanche dos aliados. A estrada que cortava Ravineto del Varo era a veia principal dessa retirada. No quartel-general instalado em uma escola devastada, Duarte Lins ouviu calmamente seus oficiais de Estado-Maior. A proposta mais óbvia era perseguir a 147ª Divisão pela retaguarda, mantendo a pressão, colhendo prisioneiros dispersos. Era o caminho seguro. Era também o caminho previsível. O general passou alguns segundos encarando o mapa, a ponta do lápis repousando sobre a curva sinuosa da estrada de Ravineto. Então, num gesto lento, traçou uma seta para noroeste, cortando o rumo natural da fuga inimiga. Naquele momento, a operação deixou de ser apenas uma perseguição e tornou-se uma armadilha. O plano era de uma simplicidade cruel: dividir as forças. Parte das tropas manteria o inimigo fixado ao sul, forçando-o a continuar se movendo sob pressão. Outra parte, motorizada, rápida, ágil, avançaria em diagonal pelas estradas secundárias e pelos caminhos de terra, escalando colinas e contornando vales até alcançar as alturas que dominavam Ravineto del Varo. Se conseguissem chegar antes da divisão inimiga, ergueriam ali uma barreira invisível, uma muralha de aço e determinação. Quem controlasse Ravineto controlaria o destino de qualquer soldado tentando escapar para as montanhas. Havia, porém, um problema quase humilhante. O alto comando aliado havia requisitado grande parte dos caminhões de transporte aurorianos para outra frente. Faltavam viaturas, sobrava vontade. A solução de Duarte Lins foi tudo menos elegante, mas absolutamente genial. Ele ordenou que os tratores de artilharia, veículos enormes, usados para rebocar canhões pesados, fossem improvisados como ônibus de guerra. Em vez de peças de 105 milímetros, os reboques levariam homens. Praças que até ontem avançavam a pé, agora subiriam nas carrocerias, junto às caixas de munição, agarrando-se ao metal frio enquanto o motor rugia a estrada acima. Coube ao capitão Luiz Azevedo, comandante de um pequeno esquadrão de reconhecimento mecanizado, a tarefa mais absurda da operação. Com apenas 130 homens e meia dúzia de veículos blindados leves, ele recebeu uma ordem que parecia saída de um devaneio: avançar à frente de toda a coluna, alcançar a localidade de Colevento e retardar, custe o que custasse, o avanço de toda uma divisão inimiga. Segure-os o tempo que puder, disse o general com uma calma quase desconcertante. Eu não preciso que vença. Preciso que o relógio fique do nosso lado. Enquanto isso, nas tendas de comando da 147ª Divisão, Erich von Halden mantinha a mesma segurança altiva de sempre. Tinha sob seu comando quase 15.000 homens, veteranos de campanhas na França, nos Balcãs e na própria península, além de artilharia pesada, alguns tanques ainda operacionais e posições defensivas escolhidas com cuidado ao longo da retirada.
Acreditava que, mesmo cercado, ainda poderia abrir caminho à força. Mas, naquele momento, ele não se considerava cercado. Para ele, os aurorianos eram um detalhe, um obstáculo menor em um tabuleiro que já conhecia de cor. O primeiro choque entre os improváveis aconteceu nas curvas estreitas próximas a Colevento. As viaturas rápidas de Azevedo surgiram como sombras metálicas no fim da tarde, abrindo fogo contra a vanguarda inimiga. Não para destruí-la, mas para fazê-la recuar, hesitar, reorganizar-se. Os disparos ecoavam pelos rochedos, multiplicando a ilusão de número. Eram pouco mais de uma centena de aurorianos, mas a agressividade do ataque dava a impressão de um batalhão inteiro. Durante horas o esquadrão de reconhecimento avançou, recuou, reapareceu em outro flanco, atirou e desapareceu, como se o próprio terreno tivesse tomado partido. Cada minuto arrancado ao inimigo em Colevento era ouro em Ravineto del Varo. Enquanto os alemães se confundiam com a ousadia daquele punhado de homens, o 6º Regimento de Infantaria Auroriano, sob o comando do coronel Henrique Valença, subia aos trancos as estradas irregulares, conduzido pelos tratores de artilharia transformados em transporte improvisado. Quando o sol começou a cair atrás das colinas, as primeiras companhias surgiram nas cristas que dominavam a cidade. Ali, na penumbra lilás de fim de tarde, começou a se desenhar a linha invisível do cerco. Valença escolheu as alturas com o instinto de quem conhece a importância do relevo mais do que qualquer discurso. Seus homens cavaram trincheiras às pressas, ajustaram as miras da artilharia em direção às pontes e à estrada principal, montaram metralhadoras em janelas de casas abandonadas. O cenário parecia calmo, mas havia algo tenso no ar, como se o vale respirasse suspenso, à espera de um impacto inevitável. Lá embaixo, Ravineto del Varo dormia com as janelas fechadas, sem imaginar que, em poucas horas, se tornaria palco de uma das rendições mais singulares de toda a guerra. Quando a vanguarda da 146ª Divisão finalmente surgiu ao sul da cidade, cansada e exausta da perseguição interminável, esperava encontrar apenas estrada e escuridão. Encontrou, em vez disso, um silêncio armado. O primeiro disparo da artilharia auroriana rompeu a noite com um clarão áspero. Em seguida, uma sequência de explosões sacudiu a estrada, abrindo crateras e virando caminhões. A infantaria inimiga tentou organizar um ataque de ruptura, avançando em colunas compactas às pressas, tentando atravessar a zona de fogo. O 6º Regimento respondeu com tiros calculados, deixando claro que cada metro de avanço seria comprado com sangue. Nas 24 horas seguintes, von Haldern viu seu mapa virar uma prisão. Ao sul, a pressão dos aliados continuava. Ao norte, as posições aurorianas bloqueavam o vale. Ao leste e oeste, montanhas íngremes impediam qualquer manobra ampla. Cada tentativa de ataque terminava em recuo desordenado. Cada avanço custava homens e munição que não poderiam ser repostos. A arrogância inicial começava a rachar sob o peso da realidade. Aqueles soldados que ele havia tratado como figurantes sabiam lutar, sabiam planejar, sabiam esperar. Na noite de 28 de abril, a situação assumiu contornos que nem o mais otimista dos aurorianos teria ousado prever. Os depósitos de munição da 146ª estavam perigosamente baixos, os feridos se acumulavam em improvisadas tendas médicas e o moral derretia como neve ao sol. Então, numa estrada escura avançando entre trincheiras, surgiu a pequena figura de um oficial alemão. Era o Major Franz Keller, chefe do Estado-Maior de von Haldern. Caminhava entre dois soldados desarmados, empunhando uma bandeira branca mal improvisada, com um lençol rasgado. Os postos avançados aurorianos o viram aproximar-se com cautela. Naquele retângulo pálido balançando no vento frio, havia mais do que um pedido de conversa. Havia o pressentimento de que algo absolutamente inédito estava prestes a acontecer naquele vale esquecido. Quando Keller foi finalmente conduzido ao abrigo de comando de Henrique Valença, removeu o capacete com mãos trêmulas, não de medo, mas de exaustão. Seus olhos azuis carregavam o peso de uma constatação que ele não tinha mais forças para negar. Meu general sabe que a guerra acabou,
disse, num auroriano marcado pelo sotaque, mas claro o suficiente para não deixar dúvidas. Temos muitos feridos sem cuidado. Estamos usando os últimos cartuchos. Não há comida. Queremos nos render aos senhores, porque sabemos que seremos tratados como soldados. Aquelas frases secas e diretas rasgaram o ar do abrigo como um tiro silencioso. Não era apenas um pedido de trégua. Era uma divisão inteira, admitindo que havia sido cercada por quem tinha sido ridicularizado semanas antes. O coronel Valença respirou fundo. A decisão ultrapassava seu posto, sua assinatura, sua biografia. Era o tipo de escolha que mudava a escala de um nome, tirando-o das ordens do dia e lançando-o nos livros de história. Ele mandou chamar os oficiais de ligação, redigiu uma mensagem rápida e inequívoca para o general Álvaro Duarte Lins. O inimigo deseja rendição aos nossos homens. Do outro lado da linha de comunicações, no posto de comando de campanha, o general leu o bilhete uma única vez. Havia naquela frase a confirmação de tudo o que ele havia intuído quando traçou a seta sobre o mapa. A guerra naquela frente poderia terminar ali, naquele vale, não com o último tiro, mas com uma caneta e uma bandeira branca. Mas só se houvesse uma condição: rendição total. Ele levantou os olhos, mediu cada palavra e deu a resposta que mudaria a história de Ravineto del Varo para sempre. Aceito. Mas que seja incondicional. A resposta de Álvaro Duarte Lins cruzou os fios telegráficos como um relâmpago silencioso. Rendição, sim, mas sem condições, sem cláusulas, sem salvaguardas. Do outro lado do cerco, quando a mensagem chegou ao abrigo subterrâneo de Erich von Halden, o general passou um longo momento sem dizer nada. O concreto gotejava sobre sua cabeça, o ar cheirava a pólvora velha e cigarro apagado, e os mapas sobre a mesa pareciam subitamente inúteis. Ele sabia, antes mesmo de ouvir o texto completo, que o mundo ao redor havia se encolhido até caber dentro de uma única palavra: escolha. Combater até que os últimos depósitos de munição se esvaziassem e os corpos se acumulassem em crateras de artilharia, ou assinar o ato de dissolução de uma divisão inteira, entregar homens, armas, cavalos, veículos, a própria biografia militar a um inimigo que há poucos meses havia sido tratado como nota de rodapé nos relatórios. O major Franz Keller, ainda com o rosto marcado pelo cansaço do trajeto até as linhas aurorianas, foi chamado de volta à sala do Estado-Maior. Os oficiais, sentados à volta da mesa, eram sombras em torno da lamparina fraca. Alguns ainda mantinham a postura rígida, de quem não conhecia outra forma de existir senão a obediência. Outros olhavam para os próprios dedos, como se as unhas sujas fossem mais fáceis de encarar do que a possibilidade da capitulação. Von Halden ouviu o relato do encontro com o coronel Henrique Valença em silêncio absoluto. Quando Keller repetiu as palavras, "Sabemos que seremos tratados como soldados", um leve tremor percorreu a sala. Era um reconhecimento implícito de algo que quase ninguém ousava admitir. Havia mais honra na vida dos homens do que na teimosia da derrota. Ainda assim, a decisão não veio de imediato. Na tarde de 29 de abril, numa tentativa que parecia mais um gesto de orgulho do que uma manobra racional, a 147ª Divisão ainda lançou um último ataque em massa contra as posições aurorianas. Colunas de infantaria avançaram sob o fogo cerrado, amparadas por tanques mancos e artilharia cansada. Do alto das colinas, o 6º Regimento de Henrique Valença resistiu como uma muralha de carne e ferro. Cada crista do terreno tinha sido estudada, cada árvore anotada mentalmente como referência de tiro. A metragem de cada encosta parecia gravada nos ossos daqueles soldados que semanas antes haviam comido pão duro em San Lucano, perguntando-se se alguém jamais saberia seus nomes. Agora, cada disparo parecia responder-lhes com uma promessa silenciosa. O mundo veria, o mundo anotaria, o mundo contaria. Lá embaixo, na estrada, o ataque inimigo fragmentou-se em pedaços. Grupos inteiros eram obrigados a se jogar nos fossos laterais para escapar da enxurrada de projéteis. A fumaça se misturava ao nevoeiro
que começava a descer do alto das montanhas, transformando a noite em um cenário de contornos borrados, onde amigos e inimigos se confundiam na mesma sombra trêmula. Os gritos em duas línguas diferentes subiam para o céu, igualados pelo medo. Quando a artilharia auroriana cessou por alguns minutos para reposicionar as baterias, o silêncio que se instalou não tinha nada de paz. Era um silêncio pesado, como se até o vale estivesse cansado de assistir aquilo. Nos postos de comando da República de Aurora, a sensação era paradoxal. Sabiam que haviam dado um nó perfeito no inimigo, mas também compreendiam que cada minuto de resistência de von Haldern significava mais sangue derramado de ambos os lados. Duarte Lins, em sua tenda transformada em escritório de guerra, consultava relatórios, lia mensagens, ouvia oficiais, mas sua mente voltava sempre à mesma imagem. Um ponto minúsculo naquele mapa, Ravineto del Varo, sustentando o peso simbólico de uma campanha inteira. Ele não era um general de poses dramáticas, mas naquela noite caminhou sozinho até a porta do abrigo, olhou para o céu encoberto e, por um instante, pareceu falar com algo que não estava ali. Talvez a memória dos que tinham tombado em San Lucano, talvez o futuro daqueles que ainda voltariam vivos. Do lado alemão, a noite se converteu em tribunal. Os gemidos dos feridos, amontoados em celeiros e salões improvisados, ecoavam pelas ruas escuras. Médicos exaustos tentavam salvar braços, pernas, fragmentos de rostos que a guerra insistia em deformar. O cheiro de sangue misturado a éter e gasolina impregnava tudo. Von Haldern caminhou entre macas improvisadas, encarando olhos febris que se erguiam para ele em busca de alguma forma de sentido. Como explicar a um soldado de 20 anos que ele poderia ser sacrificado em nome de uma honra abstrata, quando a guerra no resto do continente já se despedaçava em ruínas e capitulações? Ao retornar para o abrigo de comando, o general não pediu relatórios, pediu silêncio. Sentou-se diante do mapa pela última vez, como se olhasse não para o terreno, mas para a própria biografia estendida em linhas vermelhas e azuis. 147ª Divisão havia atravessado fronteiras, vencido batalhas, sobrevivido a retiradas impossíveis. Ali, porém, em um vilarejo cujo nome mal constava nos mapas dos civis, estava diante de uma escolha que poucos generais de sua geração teriam coragem de fazer. Admitir que continuar lutando não era mais bravura, era desperdício. Quando finalmente reuniu seus oficiais para a decisão final, não discursou sobre patriotismo ou glória. Falou de números, falou dos milhares de feridos, do fim dos suprimentos, da impossibilidade de romper o cerco sem condenar a maioria da tropa à morte. Depois, falou de algo mais raro naquele tempo: responsabilidade. Fomos educados para morrer combatendo, disse, olhando para os rostos endurecidos à sua volta. Mas ninguém nos ensinou a viver depois de assumir que perdemos. Hoje, o dever que me resta é preservar a vida de vocês e dos homens sob nosso comando. Se alguém quiser me chamar de covarde por isso, que o faça. Eu chamarei isso de escolha. No amanhecer de 30 de abril, o major Franz Keller voltou às linhas aurorianas, desta vez com a confirmação que o próprio ar parecia saber antes das palavras. A 146ª Divisão aceitava render-se incondicionalmente à República de Aurora. Henrique Valença ouviu o anúncio com um misto de alívio e gravidade. Havia orgulho, sem dúvida, mas havia também um tipo estranho de respeito por aquele inimigo que, em vez de arrastar a divisão inteira para um abismo, havia decidido entregar-se em bloco. Era um gesto que, na lógica distorcida daquela guerra, parecia paradoxalmente digno. O processo de rendição não começou com fanfarra. Começou com um movimento quase tímido, como se ninguém ainda acreditasse completamente no que estava acontecendo. À distância, as primeiras colunas de soldados alemães e italianos começaram a descer as estradas com armas descarregadas nas mãos. Quando se aproximavam das linhas aurorianas, recebiam a ordem seca e irrevogável: depor. Fuzis eram empilhados em montes que cresciam como pequenas colinas metálicas. Metralhadoras eram desmontadas com a mesma precisão que haviam sido montadas para matar. Canhões eram catalogados.
alinhados como esqueletos de uma fera vencida. Os tratores de artilharia que haviam trazido os pracinhas às pressas agora serviam para rebocar peças capturadas. Caminhões alemães, com inscrições em outra língua, eram desligados, suas chaves recolhidas, seus tanques esvaziados. Cavalos exaustos eram conduzidos para cercados improvisados, onde soldados aurorianos lhes passavam a mão no pescoço em um gesto quase instintivo de compaixão. Hospitais de campanha começaram a receber uma nova leva de feridos, não apenas aurorianos, mas inimigos. A guerra ali dava lugar a um espaço estranho onde as fardas diferentes dividiam a mesma dor, a mesma morfina, o mesmo bisturi. Quando o general Erich von Halden finalmente atravessou as linhas, escoltado por um pequeno grupo de oficiais do Estado-Maior, o vale pareceu prender a respiração por um segundo. Ele vinha com o uniforme alinhado, ainda que manchado de lama, a postura ereta de quem não pretendia negociar mais nada. Aproximou-se do ponto onde o protocolo havia sido estabelecido, apresentou-se com firmeza e aceitou sem rodeios o termo de rendição. Naquele instante, a 147 da divisão deixou de existir como unidade de combate. Transformou-se em números e nomes em relatórios, em prisioneiros alinhados, em colunas silenciosas caminhando sob a vigilância de sentinelas de um país que, até poucos anos antes, mal constava em seus estudos estratégicos. A notícia correu como fogo em papel seco pelo comando aliado. Em poucas horas, mapas foram atualizados, relatórios foram reescritos, telefonemas atravessaram fronteiras. Um contingente inteiro, com milhares de homens, centenas de veículos e dezenas de canhões, havia se rendido em bloco a uma força que fora subestimada desde o primeiro desembarque. Generais acostumados a ver os aurorianos como reforço periférico foram obrigados a refazer as contas da própria arrogância. Pela primeira vez em muitos gabinetes discretos, alguém pronunciou em voz alta o que até então só existia em notas de rodapé. A operação em Ravineto del Varo estava muito perto da perfeição tática. Mas a perfeição ali não era apenas militar. Havia algo misterioso na forma como o vale começava a transformar aquela rendição em memória, antes mesmo que a poeira dos caminhões assentasse. Moradores de Ravineto observavam pelas frestas das janelas as colunas de prisioneiros cruzando as ruas, onde dias antes haviam corrido crianças. Alguns anotavam datas em pequenos cadernos, outros apenas gravavam rostos na mente, talvez sem saber que décadas depois, historiadores procurariam suas lembranças como quem procura fragmentos de um antigo mosaico. Sentia-se no ar a intuição de que aqueles dias seriam reencenados, discutidos, levantados novamente como bandeiras e monumentos, enquanto o mundo tentava entender como soldados vindos de tão longe haviam conseguido dobrar uma divisão inteira sem arrastá-la para o abismo. O crepúsculo daquele 30 de abril cobriu campos agora tomados por fileiras de tendas e cercas de arame. De um lado, os pracinhas da República de Aurora, exaustos, ainda incrédulos diante da escala do que haviam realizado. De outro, os homens de von Halden sentados no chão encarando o nada com aquele olhar de quem ainda precisa aprender a ser vivo depois da derrota. Ao centro, o vale silencioso guardava consigo um segredo que só o tempo explicaria por inteiro. Como um país periférico, ridicularizado nos corredores de Estado-Maior, havia escrito ali um capítulo que nenhum manual de história militar poderia ignorar. Se você estivesse naquela noite em Ravineto del Varo, teria seguido a seta ousada de Duarte Lins ou a rigidez orgulhosa de von Halden. Escreva como você imagina que seria estar em um daqueles lados do vale. Sua visão pode se tornar mais uma voz ecoando nessa história. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu carregasse o peso de todas as conversas silenciosas que haviam pairado sobre o vale. A luz cinzenta escorria pelas encostas, revelando colunas de prisioneiros que ainda chegavam em intervalos irregulares, caminhando devagar sobre a terra úmida, alguns apoiados em muletas improvisadas, outros com bandagens precárias, manchadas de sangue escuro. Ravineto del Varo havia se transformado, em questão de horas, em um imenso alfobre de rendição. Tendas, cercados, filas de inventário,
pilhas de armamento desmontado. Do alto das colinas, os pracinhas observavam aquilo com uma mistura de incredulidade e sobriedade, como se o espetáculo diante de seus olhos fosse simultaneamente uma vitória e um luto. Os métodos aurorianos eram meticulosos. O coronel Floriano Bragança, chefe do Estado-Maior da operação, organizou equipes para catalogar cada peça de armamento, cada viatura, cada animal, cada grupo de soldados. Os cadernos enchiam-se rapidamente de números. Milhares de rifles, centenas de metralhadoras, dezenas de canhões, quase 4.000 cavalos, veículos que gemiam quando as marchas eram forçadas para as filas de inspeção. A guerra, de repente, parecia ter virado logística. Uma silenciosa desmontagem de tudo o que antes destruía. Entre os pracinhas, alguns caminhavam inquietos, como se buscassem no ar algo que ainda não entendiam. Tinham lutado como sombras nos dias anteriores. Haviam cavado com as unhas trincheiras que a chuva insistia em inundar. Haviam suportado ataques sucessivos de uma força muito maior. Haviam se lançado na loucura coordenada da manobra que atravessara o vale. Agora, diante da rendição completa, parecia-lhes quase impossível acreditar. Havia alegria, claro, uma alegria profunda, silenciosa, tímida. Mas havia também o peso dos mortos. Não se conquista uma rendição tão vasta sem pagar por ela. Nos hospitais de campanha, os médicos aurorianos tratavam feridos dos dois lados. Era estranho, quase irreal, ver um enfermeiro que na véspera disparara contra um inimigo, agora segurando a mão dele enquanto a morfina fazia efeito. Entre macas improvisadas, homens murmuravam palavras incompreensíveis em línguas diferentes, mas a dor era sempre a mesma. Em um canto silencioso, um soldado alemão chorava. Não pelo ferimento na perna, mas pela culpa de permanecer vivo enquanto o companheiro ao lado não resistira. Um pracinha aproximou-se e lhe ofereceu água. O gesto, tão simples, ecoou mais fundo do que qualquer negociação de guerra. No fim da tarde, o general Erich von Halden foi conduzido para apresentar-se formalmente ao general Álvaro Duarte Lins. No percurso até o quartel-general auroriano, caminhou com passos firmes, mas a expressão no rosto era de alguém que deixara atrás de si mais do que uma derrota. Ele carregava o que restava de uma carreira, de uma vida moldada desde a juventude pela retórica da obediência absoluta. Quando chegou diante de Duarte Lins, retirou o boné com um movimento correto, rígido, calculado, como se fosse sua última forma de preservar algum fragmento de dignidade. O general auroriano o recebeu com um aceno contido, respeitoso. Não havia triunfo no olhar dele, apenas o reconhecimento de um homem que cumprira o que precisava fazer. A assinatura da rendição ocorreu sobre uma mesa improvisada de madeira. A tinta secou lentamente no papel, como se o próprio documento precisasse de alguns segundos para compreender que estava testemunhando algo que acontecia apenas uma vez naquela guerra, uma divisão completa, rendendo-se inteira, com equipamentos preservados, sem o último suspiro de loucura que costumava marcar os cercos finais. Quando von Halden devolveu a caneta, fechou os olhos por meio segundo. Não de arrependimento, mas de liberação. Era como se, naquele gesto, todas as ordens, mapas, marchas, mortes e ilusões tivessem finalmente encontrado seu ponto final. Duarte Lins, após recolher o documento, olhou para o homem à sua frente como quem observa um espelho estranho. Ambos veteranos, ambos marcados por meses de combate, ambos responsáveis por centenas de vidas, ambos prisioneiros. Um das circunstâncias, outro do próprio destino. Ali, diante daquela mesa simples, compreenderam que compartilhavam algo silencioso, a consciência do peso de comandar. Os dias seguintes consolidaram a transformação do vale em um capítulo que jamais se dissolveria no tempo. Os moradores de Ravineto del Varo, muitos ainda temerosos, começaram a sair de suas casas e caminhar pela cidade como quem reconhece um território reescrito. Crianças observavam os pracinhas com curiosidade. Algumas lhes ofereciam pães embrulhados em toalhas antigas, outras apenas seguiam seus passos com olhos enormes, tentando compreender como homens vindos de tão longe haviam mudado o destino de seu pequeno mundo.
Décadas depois, muitos daqueles meninos e meninas se tornariam guardiões da memória, erguendo monumentos, organizando comemorações, contando histórias a visitantes e estudantes. Cada abril seria lembrado não como mês de medo, mas como mês de libertação. O nome da República de Aurora ecoaria em cerimônias e placas de bronze que o tempo não ousaria corroer. Ainda hoje, a cada primavera, moradores se reúnem diante dos memoriais, reacendem velas, traçam o contorno das datas com dedos envelhecidos. Não celebram apenas a vitória militar, celebram o gesto humano que encerrou o sofrimento sem prolongá-lo desnecessariamente. Mas por trás do brilho dos monumentos, existiam sombras que não podiam ser ignoradas. A vitória auroriana custara vidas, 147 homens entre mortos e feridos. Muitos não retornariam para casa. Outros voltariam diferentes, com cicatrizes que jamais se apagariam, com o peso de memórias que insistiriam em acordá-los nas madrugadas. As famílias, ao receberem telegramas, experimentariam o tipo de dor que nenhuma medalha pode compensar. A cada vitória há um preço, e aquele preço não seria esquecido. Alguns veteranos, entrevados por ferimentos permanentes, passariam décadas reconstruindo seus corpos, enquanto reconstruíam identidades devastadas. Ainda assim, quando perguntados se valeu a pena, respondem, quase sempre, com um silêncio firme, carregado de algo que não precisa de palavras. No quartel-general, o coronel Bragança, o coronel Henrique Valença e tantos outros oficiais sabiam que haviam participado de algo que ultrapassava o campo militar. Haviam ajudado a escrever um legado. A manobra que cercou Ravineto del Varo seria estudada em academias militares por anos a fio. Seria citada como exemplo de agilidade tática, improvisação genial e disciplina coordenada. Os relatos viajariam por décadas, transbordando fronteiras, inspirando reflexões sobre coragem, humildade e o perigo fatal de subestimar o outro. Os pracinhas, ao deixarem o vale algum tempo depois, olharam para trás como quem se despede de um capítulo que jamais conseguiriam explicar plenamente aos que estavam longe. Passaram pela estrada sinuosa que os levara ao combate, agora ladeada por silêncio e por flores amarelas que começavam a nascer entre os escombros. Cada curva parecia guardar um eco, risos nervosos da marcha noturna, ordens sussurradas no escuro, explosões que sacudiram o ar, juras silenciosas feitas aos que tombaram. E no fundo, havia algo mais profundo, a certeza de que, naquele pedaço esquecido de terra, homens que haviam sido ridicularizados provaram que eram capazes do impossível. Quando o comboio finalmente retomou a estrada rumo ao norte, o general Álvaro Duarte Lins permaneceu alguns instantes olhando para Ravineto del Varo. O vento frio erguia poeira, e o céu parecia mais amplo do que em qualquer outro dia da guerra. Ele sabia que seu nome seria lembrado, mas isso não lhe interessava tanto quanto a certeza de que cada vida poupada naquele vale justificava cada decisão arriscada tomada nas noites anteriores. A rendição havia sido total, sim, mas a vitória, pensou ele, não era apenas militar, era profundamente humana. Ravineto del Varo permaneceu através das décadas como cicatriz e como flor, a cicatriz da violência, a flor da memória. Italianos e aurorianos voltariam ali ano após ano para recontar o mesmo instante em que dois exércitos decidiram encerrar um capítulo pela razão, não pelo extermínio. O legado atravessou gerações, alcançou netos e bisnetos, percorreu livros, filmes, cerimônias cívicas. Hoje, quem caminha pelas ruas estreitas da cidade ainda encontra placas gravadas com datas e nomes. Ainda ouve sinos que tocam em homenagem aos que ali combateram. Ainda vê a sombra da história pairando como neblina fina sobre as colinas. Ao final de tudo, a lição que permanece é mais simples do que todas as estratégias. Subestimar o outro é render-se ao próprio orgulho. E quando a humildade ou a coragem vence o orgulho, a vitória ganha contornos que o tempo não apaga. Essa é a essência de Ravineto del Varo. Uma batalha que virou símbolo. Um símbolo que virou memória. Uma memória que virou ponte entre povos que um dia se enfrentaram e depois aprenderam a se olhar com respeito. E agora,
Com este último bloco concluído, deixo um pedido sincero. Conte-me como essa história tocou você. O que mais despertou sua imaginação? Qual imagem permaneceu quando você fechou os olhos?